Olá, meus amados, que bom que esta semana nós estamos novamente para transmitir esta joia na mira da saúde. Infelizmente, na semana passada não pudemos fazer isto por causa dos meus afazeres. Comecei a consertar, quebrando azulejo, o registro do chuveiro. Aí pensei que ia ser rápido, mas é negócio, para quem não é experiente, demorou muito. E acabei não podendo fazer isto. Eu peço perdão por não poder ter cumprido este compromisso com vocês. Mas estamos novamente nesta semana com vocês. E o assunto que estou trazendo para vocês nesta semana está relacionado com muitas coisas. Mas, principalmente, eu vou mencionar quanto à liberdade. Para isto, o descanso. Isso é extremamente essencial para nossas células. Todas as nossas células, aliás, o universo inteiro e este mundo tem seu ciclo por causa de regras que existem. Então, as nossas células também têm seus ciclos. Divisão da célula, por exemplo, e também dentro de um dia existe um descanso. Descanso é parte fundamental para a manutenção da vida. Tanto que entre os genes que existem dentro do nosso organismo, existem muitos genes que fazem com que a célula entre num descanso. Aqui, por exemplo, na tela, vocês estão vendo no cromossomo 17, um gene chamado P53. P53. Pode gravar este nome do gene. Qual é a função principal deste gene? É produzir uma proteína com o mesmo nome, proteína P53, que suprime aparecimento de câncer. Que maravilha, né? Mas como isso é possível? Fácil. P53 faz com que a célula descanse, pare. Para quê? Para poder checar se existe o dano ou não. Enquanto está funcionando, não tem como checar. Para ser checada a célula, precisa parar com todas as suas atividades. Então, todo o mecanismo tão meticuloso que checa toda a célula, descobrindo partes danificadas, peças danificadas, e ocorre uma restauração. E isso é ao nível da célula. E ao nível do organismo inteiro, todo mundo já experimentou. Quando você descansa bem, dorme bem, você acorda totalmente revigorado. Então, deitar cedo, pelo menos antes das 9, isso é mandatório. Por que eu digo mandatório? Porque nosso organismo é feito desta forma, né? Naturalmente, isso pode variar de acordo à latitude, né? Por exemplo, lá no Equador, pôr do sol é um determinado tempo. Lá para sul da Argentina, por exemplo, pôr do sol é muito depois.
Então isso varia, mas realmente seria muito bom você dormir cedo e assim você descansa, seu organismo descansa e de manhã você está totalmente revigorado. Então, descanso é uma parte fundamental para todas as células, todo o organismo, ser vivo. Até mesmo células vegetais precisam descansar. Bom, por que eu falo sobre este descanso? Porque diretamente está relacionado com a vida, com a manutenção e preservação da vida. O descanso é fundamental. Tanto que existe esse mandamento, ordem de descansar na forma de lei. Na forma de lei. Isso na Bíblia. E também na lei de trabalhista tem horário para descansar, não é? Dentro de um dia e também dentro de uma semana tem período para descansar. Sem descansar, nenhum ser vivo pode manter sua vida. Então, hoje eu quero trazer, a partir de hoje, acho que é mais algumas palestras em sequência. Próxima semana também eu vou continuar sobre continuação deste assunto, porque isso é de suma importância para nós termos este relacionamento tão, vamos dizer assim, tão espontâneo com nosso Deus. Porque se não tiver um bom entendimento quanto ao descanso, nosso relacionamento com nosso Deus, nosso Criador, nunca vai ser legal, porque não existe liberdade. Se não existe liberdade, não existe descanso. E algumas denominações religiosas que guardam este dia de descanso e aí aplica o seu entendimento. E nem sempre este descanso é real. Pode ser descanso legal, mas não é descanso de verdade. Então, nós queremos trazer este assunto. Para, então, trazer este assunto, vamos para o verdadeiro livro da ciência, que é a Bíblia. O povo Israel, que morava no Egito, eram escravos. O povo inteiro, povo Israel, os filhos de Jacó, tornaram escravos. Seu número, a população, girava em torno de umas 2 milhões de pessoas, incluindo homens, crianças e as mulheres. Todo esse povo era escravo. Avô escravo, pai escravo, filho escravo, tio, primo, sobrinho, todo mundo é escravo. E eles tinham alguma condição de se libertar? Não tiveram. Nenhum escravo é capaz de se libertar por si só. E daí, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, então, Deus fala assim. Veja só, verso 1, Deus fala. Então, falou Deus todas estas palavras. As palavras. Verso 2. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Aqui está o autor que libertou o povo Israel. Porque para o povo Israel, quem libertou foi Moisés. Porque Moisés é o único ser vivo, o único, visível para aos olhos deles. Então Moisés era líder. E muita gente acreditava que Moisés é um homem extraordinário que libertou, que separou as águas do Mar Vermelho. Enfim, Moisés que fazia todas as coisas, provia água, mas atrás de Moisés quem que estava? Jeová. Jeová que mandou Moisés para o Egito, Jeová que conduziu, deu todas as ordens, todos os detalhes para libertar o seu povo. É ele que era verdadeiro líder. Moisés era simplesmente um instrumento que executou as ordens de Deus de uma forma fiel. Foi realmente fiel. Então, Jeová libertou o povo Israel do Egito, da casa da servidão. Então, lembre disto. Não foi Moisés, não foi o povo por si só que se libertou. Agora está livre, sem nenhuma opressão dos egípcios. Foi Jeová. Muito bom. Depois que ele libertou o povo, para que libertou? É para dar para o povo Israel uma terra. Terra que não tem nenhum opressor, nenhum dominador, mas cada um é livre para viver. Esta terra chamava Canaã. É a região onde Abraão viveu. Abraão andou por vários lugares da região de Canaã. E Deus havia prometido para Abraão que daria para sua descendência. E assim, simplesmente por causa dessa promessa, ou aliança que Deus fez com Abraão, então Deus libertou no tempo certo. Estavam conduzindo então para a terra Canaã, para que o povo Israel vivesse em paz. Quando chegou na proximidade de Canaã, o povo ficou com uma dúvida. Será que aquele lugar que a gente não conhece é lugar bom? E se entrar lá, aí nós vamos ter casas, pomares, fazendas, tudo isso nós vamos ter? E aí o povo então teve uma ideia. Vamos mandar os espias, pessoas escolhidas, uma pessoa por cada tribo, e olhar aquela terra, espiar e depois relatar. Olha, Moisés não achou bom essa ideia. Consultou a Deus. Ó Deus, o povo está querendo fazer isto. Aí Deus respeitou a liberdade do povo, então pediu que escolhesse um príncipe de cada tribo. E assim foram escolhidos 12 e chamados 12 espias. Aí Moisés orienta, então vai lá, observa e veja tudo, espia direitinho, depois venham para relatar. Durante 40 dias, 12 homens
eles andaram por toda a terra, ficaram maravilhados. Uva, romã, pomares abundantes. E eles trouxeram esses frutos. Uva um cacho era tão pesado que 2 homens carregaram. Mas que coisa, né? Que beleza, que abundância. Aí eles então relataram: olha, terra que a gente viu é muito boa. E aí o povo ficou: uau, que bom que esta terra é excelente. E aí, logo depois que relatou que terra é boa e mostrou as frutas que eles trouxeram da terra, logo falaram, 10 homens deram este relato. Mas o povo que mora lá dentro, olha, muito, muito forte. Cidades fortificadas com muros e homens fortíssimos. Até fez uma comparação entre cananeus e povo Israel. Cananeu, um gigante, povo Israel, gafanhoto. Quer dizer, quando comparava, não tinha nem comparação. E assim eles falaram: nós não podemos ir lá. Terra é boa, mas não podemos. Por quê? Nunca vamos possuir esta terra. Aí, 2 espias, seus nomes, Caleb e Josué, eles rasgaram as roupas e eles começaram a falar. Isso eu quero mostrar diretamente da Bíblia, para que nós então pudéssemos ter a clareza e fiel de acordo à Bíblia. Números capítulo 14. Vocês seriam bom ler Números capítulo 13 e 14. Aqui o que eu vou ler é o seguinte: onde o povo reclamou e vamos ler, vamos mostrar essa parte. Números capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se Jeová se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos lá dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Jeová e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Jeová é conosco, não os temais. Que coragem, né? Que confiança em Jeová. Mas o povo dá mais ouvido para os 10 espias. E eles então choram e reclamam, e eles agora querem eleger um capitão para voltar para o Egito. Não queria saber de Moisés nem Arão, e queria apedrejá-los, incluindo Josué e Caleb. Para encurtar a história, Deus então, depois de ouvir tudo, ver tudo isto,
Deus fala assim, o verso 24. Porém, o meu servo Caleb, e o resto, todos vão morrer no deserto. Tá? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Uau, que promessa, hein? E mais adiante, aqui, então, deixa eu mostrar, verso 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviverão. Todo o restante morrerão no deserto. E assim, 40 anos o povo de Israel vagueando no deserto. Agora eu quero fazer a pergunta. Josué e Caleb, que tiveram esta certeza, que ouviu direto de Deus, eles não vão morrer no deserto. Inclusive, Caleb vai possuir aquela terra que ele mesmo espiou. E Josué vai entrar. Me diz uma coisa, 40 anos Josué e Caleb injustamente tinham que acompanhar o povo de Israel. Porque eles mesmos podiam entrar, porque eles confiaram em Jeová. Não é mesmo? Mas 40 anos de jornada e vagueação no deserto, como teria sido o espírito, o comportamento de Caleb e Josué? Desanimado. Será que essa é falta de água? Eu vou morrer de sede? Quando acontecesse uma guerra, olha, eu não sei se eu vou morrer, então não quero nem lutar, quero fugir. Eram desanimados? Tristes? Jamais, jamais. Por quê? Porque eles acreditaram que certamente eles daqui a 40 anos entrariam na terra prometida. Então, como que chama esse estado de plena confiança de que, mesmo acontecendo tanta adversidade, aparentemente é um momento iminente para morrer numa guerra, eles tinham medo, temor? Não. Porque eles vão entrar na terra onde eles espiaram, terra muitíssima boa, e eles iam possuir. Aqui está o verdadeiro senso de descanso. Descanso. Somente descansa quando você crê. Não é que você por si só queira descansar, então você descansa. O descanso está diretamente relacionado com o que você crê, o que você confia. Quando você não crê, quando você é incrédulo, você não descansa. Este conceito que hoje eu quero transmitir para vocês. Mas eu não posso dormir.
sem acreditar em nada, sem acreditar em Deus, pode dormir. Mas sabe quem é que dá sono? Seu Criador, mesmo que você não acredite. Porque somente Ele que pode clicar o gene melatonina e você pode dormir e descansar. Enquanto você dorme, o próprio Criador restaura, repara e novamente oferece você um corpo totalmente restaurado, mesmo que você não crê. Ora, quando você crê, mesmo daquele momento que aparentemente não vai ter o sono porque aconteceu tal coisa, mas você, conhecendo quem é o Criador e confiando que Ele daria sono mesmo nestes momentos, aí você descansa mesmo. Então, a crença está diretamente relacionada para você poder descansar. Então, para finalizar, porque nas próximas semanas eu vou continuar falando sobre este assunto, porque é para você ter a plena e completa e perfeita saúde, o descanso é fundamental. Aqui no livro de Hebreus capítulo 13, Deus falando novamente sobre este acontecimento do povo Israel. Por exemplo, Davi que relata sobre este assunto, Hebreus capítulo 3, verso 7 em diante. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Deus, na sua onisciência, viu este povo que não acredita em Deus, não tem como entrar no descanso que Deus estava oferecendo. E mais adiante, o autor de Hebreu, então, fala assim: verso 16 em diante. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade, por não acreditar. Quando entende disto, realmente para descansar, mesmo durante a noite, no período de sono, antes de eu deitar, fechar os olhos, eu sempre converso com Deus. Agradecer pelo dia que Ele cuidou e agradecer pelo sono que Ele está dando, o sinal que Ele já me deu, e assim eu vou deitar e entregar que Ele me protegerá e dará um bom sono e toda a restauração. Então, quando você confia
a insônia desaparece por completo. Eu nunca sofro da insônia. O inimigo me tenta, coloca muitas coisas na minha cabeça quando deito, mas eu rejeito um por um. Quando o inimigo me força para pensar, aí começo a cantar. Ocupar a minha mente, não aquela ideia forçada que Satanás me colocou, para que eu rejeite, eu escolho os cânticos, hinos, louvores, lembrando da bondade de meu Deus, e assim, sem perceber, no meio do cântico eu caio no sono. Por isso comigo não existe insônia. Descanso é perfeito. Então de manhã acordo já totalmente revigorado. Isso é uma grande vantagem e privilégio quem confia, quem crê. Eu vou dar mais um verso e depois finalizar. Hebreus 4, verso 3. Aqui diz: nós, porém, que cremos, você e eu que cremos em Deus, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Por crer, nós entramos no descanso de Deus. É uma maravilha. Realmente, é uma dádiva quando você saboreia o seu amor infinito, incondicional e crê nele. Nós descansamos, resolvemos insônia, resolvemos ódio, resolvemos tristeza, tudo é resolvido. Você está em completa liberdade. Aleluia! Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede o seu descanso. O seu descanso está em o amor incondicional. Com amor incondicional, perdoa 70 vezes 7. Perdoa os inimigos. Assim Jesus perdoou aqueles que estavam escarnecendo, zombando, batendo nele, despindo. Enfim, simplesmente Jesus, por amá-los, pediu perdão dos seus pecados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E ele descansou. Ó Pai, hoje o Espírito Santo nos está constrangindo para aceitar este amor demonstrado por Jesus Cristo e está nos capacitando a amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Faze-nos com que aceitemos, recebamos esta dádiva para nós descansarmos, confiar, acreditar nesta promessa. Agradecidos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.